Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje, com muita gratidão a Deus, estamos concluindo o quarto trimestre de 2020 para a classe de adultos da CPAD, onde falamos e discorremos a respeito da vida do patriarca Jó, com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Já quero deixar o card aqui com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja edificado por este rico assunto apresentado então para este quarto trimestre de 2020. Hoje iremos falar então quando Deus restaura o justo Jó, e é a nossa 13ª reflexão. Iremos concluir então, fechar com chave de ouro este assunto tão precioso e que tanto enriqueceu a nossa vida espiritual ao longo deste último trimestre de 2020. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Aperte o cinto, se atenha àquilo que o Senhor irá falar ao seu coração e ore comigo neste momento. Senhor, eu te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, que visite-nos agora e que esta reflexão possa trazer edificação à nossa vida para a glória do teu nome. Oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que tem visto os nossos conteúdos aqui no Portal Bíblico e ainda não se inscreveu aqui neste portal. Faça isso agora, por gentileza. Se inscreva aqui no Portal Bíblico, deixe o seu comentário com o seu feedback que nos ajuda a aprimorar o nosso trabalho aqui nesta plataforma. Também deixe o seu like abençoado, tenha liberdade para compartilhar o link desta lição, o link deste grupo, no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Você também que nos ouve pelas plataformas de podcast, nos ajude a disseminar esta semente boa, esta semente do bem e que o Senhor possa abençoá-lo também. Dito isto, vamos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje e o nosso textuário está em Jó capítulo 42, versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O tema desta 13ª reflexão, quando Deus restaura o justo. A verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. E a nossa leitura bíblica está no livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 17. E eu gostaria de fazer esta leitura com você. Pegue a sua Bíblia e vamos então acompanhar a leitura deste texto sagrado que diz: Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera.
E o Senhor aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Estes, pois, foram os textos que irão fundamentar esta nossa reflexão preciosa de hoje. Pastor comentarista, nós já sabemos que é o pastor José Gonçalves, e esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, que fazem uso, claro, da revista da CPAD, neste domingo, dia 27 de dezembro de 2020. Já estamos concluindo o ano de 2020, um ano muito difícil, mas um ano onde fomos ricamente abençoados por Deus e fomos ministrados também por preciosíssimas lições. E eu estou convicto de que você fora edificado ao longo deste ano de 2020. Que venha 2021, também já estamos falando a respeito do verdadeiro pentecostalismo, e eu creio que também serão lições preciosas e que também serão importantíssimas para a nossa vida cristã. Esta lição de hoje, quando Deus restaura o justo, é o clímax daquilo que estava acontecendo com o patriarca de Uz. Jó estava sofrendo e padecendo já por um certo tempo, e naquele período ele recebe a visita dos seus amigos, e nós vamos perceber que, embora cada um destes amigos caminhe por eixos diferentes, mas suas teologias se equivalem e acusam Jó de terem praticado um pecado pontual, e que era a razão ou a motivação pela qual Jó estava passando ou vivendo aquela situação. E nós sabemos muito bem, nós que conhecemos a introdução do livro de Jó, sabemos muito bem a razão pela qual Jó estava vivendo esta condição. Nós temos um objetivo geral proposto para esta lição, que é mostrar o grande amor de Deus, evidenciando na prosperidade de seus filhos. E para cada um dos 3 pontos a serem aqui estudados, nós temos um objetivo específico. E o primeiro, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão pelos equívocos cometidos. O segundo, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E o terceiro, busca comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para a nossa boa compreensão do livro sapiencial de Jó. Nesta última lição, então, trataremos sobre a restauração do patriarca Jó. Veremos que ele se dá, ou esta transformação, esta restauração, se dá quando ele se humilha diante de Deus, intercede pela vida dos seus amigos Elifas, Bildade e Zofar. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro, e seus amigos tiveram então que se retratar. Durante todo aquele processo de provação, ele se mantém tal qual havia sido observado por Deus, um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Este
caráter irrepreensível de Jó se manteve ao longo do seu sofrimento também. E não foi atribuída a ele, ao patriarca de Uz, impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Eu quero dizer a você, querido professor, eu quero dizer a você, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que o nosso canal, o Portal Bíblico, busca ser uma ferramenta de subsídio bíblico, teológico, e o intuito é agregar conhecimento à sua classe de escola bíblica. Então eu não quero aqui apresentar um conteúdo para competir com nenhum outro canal que também produz conteúdo semelhante a este, mas eu quero agregar juntamente com os demais irmãos assuntos e conteúdo para a sua EBD, para que a sua escola bíblica seja excelente e seja apresentada por você, professor, com excelência. E eu quero aqui não apenas ler os tópicos, mas eu quero apresentar o assunto como eu apresentaria aqui em nossa igreja em Barcelona, na Serra. Por essa razão, nossas lições acabam tomando um pouco mais de tempo e eu peço que você seja paciente e que você se atenha a cada um dos detalhes aqui apresentados que irão enriquecer, eu não tenho dúvida alguma, que irão enriquecer a sua classe da escola bíblica. E o ponto-chave, o ponto central desta 13ª reflexão busca justamente mostrar que Deus restaura o ser humano por causa do seu amor e da sua infinita misericórdia. Nós temos então 3 pontos aqui dentro desta reflexão. O primeiro ponto, a humilhação de Jó. O segundo ponto, a intercessão de Jó. E o terceiro ponto, a restauração de Jó. Dentro do primeiro ponto, temos também algumas características, e a primeira, o Jó humilhado, e nós observamos ao longo das lições anteriores como este homem fora de fato humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó e sua onipotência na criação e sapiência em preservar esta criação. O Senhor mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo semelhante a ela. Jó, então, se enche de humildade e se convence de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos eternos, os caminhos divinos, se apenas uma das criaturas estas citadas em lições anteriores, o Leviatã, o Bemote, que Deus criara, era capaz de impor tanto terror a Jó, como se comportaria então o patriarca de Uz diante daquele que criou tais criaturas? Esta indagação, por certo, fora feita pelo patriarca de Uz e deve ser feita também em classe da escola bíblica dominical e de forma individual, particular também devemos fazer esta indagação para que experimentemos também este caráter de humildade que Jó passa a experimentar a partir deste momento da sua história. O segundo ponto, a reverência e a sua submissão diante de uma assombrosa visão da criação de Deus. Jó agora vai entender e ele vai exclamar aquilo que está em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes. Jó agora estava convicto de aquele Deus o qual ele sempre ouvira falar a respeito. Agora, nesta experiência, eu diria incomum, dessa experiência gloriosa, ele consegue ter uma percepção nova a respeito de Deus. E ele entendeu que nenhum dos planos, dos projetos deste Deus podem ser impedidos ou poderiam ser frustrados. Este versículo, Jó 42, versículo 2, demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele vai perceber que tudo o que aconteceu na sua vida tinha um desígnio divino, e por mais difícil que seja termos também esta compreensão, é necessário que tenhamos esta compreensão.
tudo aquilo que acontece na nossa vida são desígnios de Deus, são desígnios divinos e, portanto, é tolice nossa, como seria tolice de Jó, discutir ou questionar com esta sapiência, com esta sabedoria divina, com esta sabedoria eterna. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho, né? Por isso falei o que não entendia. Quando lemos Jó 42, verso 3, Jó está repetindo uma palavra expressada pelo próprio Deus no capítulo 38, versículo 2 do livro de Jó. Ao repetir aquela censura feita por Deus, veja, e que Deus havia feito agora no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações do Todo-Poderoso. Ele vai admitir com humildade e que agiu de certa forma com presunção, e presunção pode ser definida como uma expressão de vaidade. Jó pode ter se autoconsiderado apto a fazer a sua defesa, visto que era um homem sábio e debatia no mesmo nível de sabedoria com os seus amigos igualmente sábios, mas diante de Deus ele se mostra falto de sabedoria e ele precisa se humilhar diante deste Deus Todo-Poderoso. Esta é a nossa condição diante deste Deus Todo-Poderoso. Nós também devemos nos submeter integralmente diante deste Deus e aceitar com humildade os seus desígnios e os seus projetos em relação a mim e em relação a você. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó agora diante de Deus vai mudar de forma drástica. Drasticamente haverá e ocorrerá esta mudança. Ele ainda continua a se dirigir a Deus, mas não daquela forma, talvez um pouco arrogante, como anteriormente fazia. Agora sua atitude é totalmente humilde e reflexo de uma experiência viva agora com Deus, conforme descrita nas suas próprias palavras, quando ele diz de forma tão gloriosa que com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó capítulo 42, versículo 3. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvir falar, mas agora o patriarca tivera uma experiência gloriosa com este Criador, e nós também precisamos de experiências semelhantes a essa. Muitos nos dias atuais também têm experiências com Deus apenas a respeito de experiências de terceiros, ouvindo falar a respeito de Deus. Isso é bom, isso alegra o nosso coração, mas não pode jamais substituir uma experiência viva com este Deus Todo-Poderoso, porque essa experiência mudou a forma de ser de Jó, como também muda a nossa forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zucchi, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal, talvez, é o que muitos de nós estejamos necessitados, carentes nesses dias modernos. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico a respeito de Deus. Grave isso em mente, você, querido professor, bata nesta tecla, repita até que seja de fato bem compreendida esta expressão. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico a respeito de Deus, acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, então temos a condição, a habilidade de renunciar os nossos achismos, que é o que o próprio Jó vai expressar em 42:3 do livro de Jó, né? Quando ele repete aquilo que o próprio Deus havia dito no capítulo 38, e ele disse: olha, eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas ou inescrutáveis e que eu não entendia, então agora eu vou me silenciar e o Senhor vai me ensinar. Então aquilo que eu acho
agora não tem valor algum. Aquilo que eu entendo está diminuído diante daquilo que Deus está propondo a me ensinar. E esta lição, ela é preciosíssima. E ele diz: confesso então que esta miséria que estou vivendo, e confesso no pó e na cinza. Ele rejeita todo o orgulho, toda a rebeldia, e Deus é glorificado em todas as áreas da vida do patriarca de Uz. E a pergunta é: Deus também é glorificado em cada uma das etapas ou em cada uma das fases da sua vida, em todos os aspectos da sua vida? Como está a glória relacionada a Deus? É uma reflexão que é pertinente e que deve ser feita. O segundo ponto: um homem intercessor, a intercessão de Jó, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor agora vai voltar-se e falará diretamente com Elifas, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Veja que, embora o Senhor se dirija a Elifas, por certo, por ser o mais velho dos amigos de Jó, ele também está direcionando a sua ira ou a sua fala também a Bildade e a Zofar, além de Elifas. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos amigos de Jó não eram todas verdadeiras, pois partiam de princípios, de premissas que eram falsas, não eram verdadeiras. E toda má teologia, grave isso, toda má teologia acende a ira de Deus. Não tenha dúvidas a respeito desta assertiva. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado. Mas a questão é, olhando para a vida de Jó, qual pecado? Qual pecado nós estudamos ao longo de 3 meses a vida do patriarca de Uz? Qual pecado podemos atribuir a Jó? Quando falamos de pecado, podemos falar em linhas gerais em 2 aspectos de pecado. O primeiro aspecto, o pecado de comissão, pecar por comissão. E o que seria pecar por comissão? É quando eu faço algo que eu não deveria fazer. Este é um pecado de comissão. E também há um segundo aspecto de pecado, que é o pecado de omissão, que quando eu não faço algo que eu deveria fazer. Tiago fala muito bem a respeito disso, lá no capítulo 4, versículo 17, quando ele diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, este pratica pecado. Então, qual aspecto de pecado podemos atribuir a Jó? Dentro do contexto bíblico, não há um pecado pontual que poderia ser a razão pela qual Jó estivesse vivendo aquela situação. Nós sabemos que no sentido de homem gerado e concebido em pecado, que herda desde o Éden o pecado que chamamos de pecado original, que afasta de fato o homem de Deus, mas sabemos que em Cristo somos reconciliados a este Deus, mas agora temos que avaliar questões pontuais. E na vida de Jó, à luz da Bíblia, nós somos incapazes de identificar algo pontual a fim de acusar, como os amigos de Jó o fazem. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas, sim, que revelam um pouco de orgulho, sim, falta de bom senso, por que não? Em outras palavras, ele erra durante o seu sofrimento. E quem é que no meio de um sofrimento atroz também não está propenso a errar, como Jó de fato erra? Mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Que isso fique claro, cristalino ao longo dessas nossas reflexões. O pecado dos amigos de Jó. Veja, o pecado dos amigos de Jó. Qual foi o pecado dos amigos de Jó que acenderam a ira de Deus a respeito deles? Veja, conjecturar, teologar a respeito de Deus,
atribuindo a ele um caráter que ele não possui, é um erro gravíssimo. Todo cuidado ao falar a respeito de Deus e muito mais cuidado ainda ao falar em nome de Deus. Fica a dica aqui deste portal bíblico. Representados então por Elifas, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus. E não há nenhum problema em reconhecer esta característica em Deus. Mas é importante salientar que os juízos deste Deus são justos e perfeitos juntamente. Veja, juntamente não é justo e imperfeito, ou imperfeito ou perfeito e justo, né? Repetindo, não justo e imperfeito, ou perfeito e injusto. Então não devemos ignorar a misericórdia e o amor de Deus. E é exatamente estas características que foram deliberadamente ignoradas por Elifas, por Bildade e por Zofar, né? Limitando Deus, que nós sabemos que é um erro gravíssimo querer colocar limitação a este Deus. Para eles, todo sofrimento deveria ser, né, uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. O que pode acontecer? Não tem nenhum erro no aspecto de que isso seja uma verdade na vida de um ou de outro, mas veja, isso não é uma regra, como não fora na vida de Jó. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus o sofrimento é uma manifestação de seu amor e, por que não dizer, de sua graça, e não uma forma de punição. Paulo corrobora esse princípio quando ele diz aos irmãos filipenses, né, a respeito desta graça que é concedida a nós, e está justamente no capítulo 1, versículo 29, e diz: porque a vós foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Como queremos estar nele e não aceitamos padecer por ele? Veja, como queremos estar nele, como queremos estar em Cristo, mas rejeitamos, não aceitamos sofrer e padecer por ele. Não é razoável que seja assim. Nossa vida precisa estar mais próxima possível do nosso discurso. Paulo Freire, em certa ocasião, disse que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala, ela é justamente a sua prática. E a nossa vida cristã precisa estar alinhada com este princípio. Nisto, os amigos de Jó pecam e por isso precisavam da intercessão de Jó, do homem de Uz. Que coisa irônica! Veja, aqui há, dentro deste livro poético, há esta ironia implícita, né, que os acusadores precisavam da intervenção daquele que estava sendo acusado para que estes não sofressem a sanção ou a ira de Deus fosse manifesta em suas vidas. Isso é algo interessantíssimo. A oração, então, de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem. Deus está tratando os amigos de Jó aqui, é importante salientar isso, né? E a primeira lição aqui é o aspecto de humilhação. Eles deveriam reconhecer diante de Jó seus erros e equívocos sobre a justiça de Deus. E eles deveriam ir e se apresentar ao patriarca para que Jó pudesse orar, interceder a Deus em favor dos seus amigos. E é nesse momento que a Bíblia diz que o cativeiro de Jó é mudado. Isso é algo glorioso. Muitos de nós talvez ignoraríamos, né, ou não desejaríamos orar por aqueles que até então estavam nos acusando. E aqui há um exemplo tão precioso de que Jó também tem que reconhecer que ele precisa se colocar como intercessor em favor dos seus amigos, de Elifas, de Bildade e de Zofar. Esse episódio mostra que
Uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. É por isso que o meu coração arde quando grandes líderes do Brasil, quando estão em redes de televisão aberta e expondo teologias erradas, conceitos errados, o meu coração arde, porque estes estão influenciando muitas pessoas a partir de premissas erradas e equivocadas que não passam em momento algum e são sustentadas pelo crivo da Bíblia Sagrada. Que o Senhor se apiede da nossa nação, se apiede do mundo e dos líderes que praticam tais questões, que o Senhor se apiede de cada um deles. Então, essa teologia é um problema quando ela é má e ela é aplicada com esta mesma ideia. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas estavam totalmente errados. Suas teologias estavam erradas, equivocadas. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro, continuava reto, continuava temente a Deus e continuava se desviando do mal. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Não adianta orar apenas por aqueles que são nossos amigos, que nós os amamos, mas devemos também orar por aqueles que em algum momento nos ofenderam, por aqueles que também nos perseguiram, por aqueles que nos acusaram. Esta é uma mensagem de despertamento para aquilo que tange a oração, momento de busca com Deus, onde nós também devemos clamar por aqueles que em algum momento nos prejudicaram e trouxeram prejuízos a mim e a você. O terceiro ponto, a restauração do patriarca de Uza, a restauração de Jó. Primeiro, uma restauração que ela é moral e ela é espiritual. A restauração de Jó ocorre justamente e primeiramente nestas dimensões que citei acima, moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não uma retribuição. Veja, não deve ser vista como um prêmio por ter sofrido. Essa ideia de que depois da tempestade, depois da luta, depois das provas, Deus vem trazendo presentinho, isso é antibíblico, para não dizer que é herético. Então devemos ter cautela e devemos ajustar então o nosso pensamento a este aspecto. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Essa teologia é a teologia de Elifas. Essa teologia é a teologia de Bildade e de Zofar. Não é uma teologia bíblica e teocêntrica, cristocêntrica, não é uma teologia bibliocêntrica, não é. Então a mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. E a lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens sim, porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores. Veja, essa era a ideia do diabo. Ah, mas por que Jó é fiel? Porque o Senhor o cercou de riqueza, o seu gado se amplia na terra, a terra está cheia, dos animais de Jó, ele é muito rico. Esta é a ideia defendida pelo diabo. E percebemos à luz da Bíblia que Deus permitiu que tudo fosse removido de Jó, para que justamente esta tese do diabo fosse refutada, e foi devidamente refutada pela vida de Jó. Então Deus sabia o que estava fazendo com Jó. Jó, embora não compreendia, mas pôde compreender agora, neste momento em que a sua vida é agora mudada, este cativeiro é removido e a sua vida tem este momento de transição, e ele de fato vai experienciar algo novo da parte de Deus, não uma retribuição por aquilo que ele havia sofrido. Muita atenção nessa hora. Uma restauração que é social e também é material. A restauração de Jó acontece nessas dimensões também, social e material. O homem que viveu excluído da sociedade agora está novamente inserido no contexto sociedade. Aquele homem que havia perdido agora pôde usufruir novamente de grandes bens que o Senhor vai propiciá-los a Jó. Ele suporta tudo sozinho, o que pensavam ser um julgamento de Deus, mas agora todos irão ver
a graça de Deus evidente, patente sobre a vida de Jó. O Senhor vai acrescentar a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto ele possuía. A restauração que o Senhor Jesus fez na vida de Jó como ser humano leva em conta todas as dimensões da nossa vida. E Deus pode fazer exatamente em relação à minha vida e em relação à sua vida. Ele restaura a vida espiritual, restaura a vida moral, a vida social, a vida material, trazendo dignidade ao homem que teve por meio da graça divina a imagem de Deus restaurada. E esta é uma grande lição para todo este terceiro trimestre, este quarto trimestre, melhor dizendo, de 2020, que estamos concluindo aqui falando a respeito da fragilidade humana e a soberania divina, né? A ideia de restaurar a imagem de Deus na mente de Jó foi a razão pela qual Deus se revela ao patriarca de Uz, como o Senhor também se revela a mim e se revela a você. Estamos colocando um ponto final, então, neste último trimestre de 2020 e aprendemos sempre que ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, né? Pois todos fazem parte de um governo ou de um universo governado por este Deus poderoso, regido por leis morais e espirituais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. A correção de Deus também, por mais dolorosa que seja, é uma demonstração de amor. Ele deseja demonstrar ao nosso adversário, que foi o caso de Jó, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de barganha, de troca. E Jó provou que o diabo estava errado e que Deus estava certo. Que coisa gloriosa! O diabo estava errado e o nosso Deus estava certo. Ele está certo, ele continua certo, e é por esta razão que nós humildemente nos submetemos à sua potente mão. Eu louvo a Deus pela sua vida que nos acompanhou aqui ao longo deste quarto trimestre para as lições de adultos da CPAD. Muito obrigado pelo seu apoio, por cada curtida que você deu, por cada comentário que você deixou aqui nos nossos vídeos. Muito obrigado, que Deus possa abundantemente abençoar a sua vida. Não saia deste vídeo sem antes se inscrever, sem deixar o seu comentário, sem deixar o seu like e sem compartilhar o nosso conteúdo nas suas mídias sociais, no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Nos ajude a disseminar esta semente maravilhosa. Você que nos ouve pelas plataformas de podcast, que o Senhor também abençoe a sua vida. Senhor, eu peço que este assunto possa ser aplicado de forma mais gloriosa aos corações. É o que humildemente peço e eu faço em nome de Jesus. Amém. Que venha 2021, que venha o primeiro trimestre da classe de adultos, onde já estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo e que você possa ser abençoado. Fique bem, fique em paz e até a próxima.